E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, determinou na noite de ontem a suspensão de todos os bloqueios no trânsito realizados na cidade para tentar elevar o índice de isolamento social na capital paulista. A suspensão aconteceu após muita reclamação de funcionários da saúde que foram barrados nesses bloqueios criados pela administração municipal. O episódio gerou a abertura de um inquérito civil público por parte do Ministério Público de São Paulo, para apurar a medida adotada pela gestão municipal. Ao determinar a suspensão dos bloqueios, o prefeito avaliou que eles não tiveram o efeito desejado, que era de elevar a adesão dos paulistanos ao isolamento social na cidade. E só uma outra informação que chega para a gente, o ministro Nelson Teich falou agora há pouco sobre a possibilidade de lockdown, Zé Maria. Ele foi questionado lá na entrevista coletiva e aí disse que o lockdown pode ser importante e necessário em algumas regiões do país. Parece que o bloco aí de adeptos ao lockdown vai crescendo, né? Ô Vitor e Augusto, nós estamos coerentes aqui desde o início, analisando esta pandemia com distância e anotando e seguindo os dados técnicos, não só do Ministério da Saúde, mas também as decisões de vários países e fazendo comparação. É mais uma vez aí a comprovação de que não se pode adotar o mesmo remédio. Já existe uma orientação e uma orientação firme aqui com base em dados técnicos do Ministério da Saúde, de que em alguns municípios, em algumas regiões, é possível se adotar esse sistema radical. Nós devemos explicar aí o que é esse tal lockdown, que é a polícia nas ruas, levando para casa e impedindo as pessoas de saírem, a não ser que tenham uma explicação muito bem programada. Ou seja, ir numa farmácia, num supermercado, ou que seja trabalhador de uma área essencial, né? Ou medicina, ou saúde, enfim, é esta a situação. Então, o novo ministro da Saúde entrou, segundo ele, estávamos em um voo cego, ainda estamos, porque não sabemos exatamente qual é a evolução da pandemia, e aí ele descobriu rápido o seguinte, a primeira coisa, de que é preciso manter o afastamento social e, em segundo lugar, que é preciso se atentar para as características regionais. Ele foi em Manaus, viu a situação por lá e entendeu o motivo do lockdown lá. Qual é o objetivo? Não pense, o ouvinte, o telespectador aqui que nos acompanha, não pense que é uma medida para evitar que você seja contaminado, não. É uma proteção, e um argumento muito forte, né? Uma proteção ao sistema de saúde que já estava muito mal. Historicamente, o Rio de Janeiro, olha, dá licença, a crise na saúde do Rio de Janeiro, ela é antiga, ela é muito antiga, já houve, inclusive, intervenção na saúde do Rio de Janeiro. Então, qualquer balanço vai estrangular o sistema de saúde. Natural. Então, esta é a grande preocupação do momento. Então, no município ou no estado, onde o sistema de saúde está já colapsado, tem que adotar um sistema de distanciamento social ou lockdown, de acordo, evidentemente, com os dados. Deixa eu só detalhar o que disse o ministro Nelson Teich. Ele falou o seguinte: se você tiver uma situação com alta incidência da doença, uma infraestrutura baixa, a doença crescendo, você vai buscar um distanciamento maior, e isso é o extremo da gravidade da situação. Agora, já de volta com toda a nossa rede, deixa eu retomar o assunto que a gente tratava aqui no intervalo, que foi a decisão desastrosa do Bruno Covas, prefeito de São Paulo, de fechar vias aqui da cidade. Ele determinou no começo da semana bloqueio de avenidas importantes para estimular as pessoas a ficarem em casa. Mas, claro, isso não deu certo. Queria saber do Augusto o que é que achou dessa iniciativa do prefeito, já revogada agora, né, Augusto? É o que se chama de ideia de Jerico, né, para resumir a ópera. O prefeito Bruno Covas, ele achou o quê? Se você fecha algumas ruas, algumas avenidas, as pessoas têm caminhos alternativos. Se você restringe o trânsito, bloqueando uma faixa, 2, 3, você cria um congestionamento. Quais os veículos que mais circulam por São Paulo hoje?
ambulâncias, né, carros de gente doente procurando hospital, não é isso? O próprio prefeito, que já encomendou 38 mil urnas funerárias, acha que o trabalho dos trabalhadores da saúde, dos funcionários da saúde é fundamental. E ele bloqueou. Vários casos apareceram hoje de veículos a serviço do combate ao coronavírus que não conseguiram passar pelas barreiras que ele criou. Que tal? E mais, o sujeito está na rua, e aí ele vai demorar um pouco no trânsito, ele não tem nada para fazer mesmo, porque não tem restaurante para ir, não tem bar para ir, ele espera. Então não dá para entender em que se baseou o Bruno Covas, porque ou então você vai para a maluquice total, que é o tal lockdown, isso aí é uma coisa explicável no auge da pandemia, né? A Europa passou por isso já faz tempo. O Brasil ainda está chegando lá. Esses caras vão inaugurar quando os hospitais de emergência? No Rio. O dinheiro já foi. Quando é que vão fazer aquilo funcionar? Mesmo em São Paulo. Quando é que todos os hospitais de campanha vão funcionar? E mais, não vamos fugir da questão central. O que se discute, não só no Brasil, como em vários outros países, e que aqui os técnicos, os responsáveis pelo combate à pandemia, evitam essa questão, é o seguinte: como é que pode sobrar leito nos hospitais particulares? Se São Paulo tem de mandar pacientes, por falta de hospitais, para o interior, para usar a rede pública e depois as Santas Casas, que é a opção seguinte, por que não pode assumir a gerência de parte dos leitos de UTI do sistema de saúde privado que está sobrando vaga? Então você tem, lá no Amazonas não tem nada desde sempre, eles deveriam ter construído alguma coisa. Agora aqui em São Paulo, você falar em saturação dos leitos de UTI sem usar os que existem nos hospitais particulares, isso aí é um cinismo que, olha, eu vou te contar. Primeiro você manda para o interior, depois você vai ocupar as Santas Casas, que já tratam em várias cidades de todo o atendimento à saúde, e que não têm o equipamento necessário, porque só ganham verbas de deputados. Aí que de tempos em tempos consegue alguma coisa, as Santas Casas conseguem um aparelho, um equipamento aqui, outro ali, mas isso aí com dificuldade. Então vamos à questão central. O Einstein, eu tenho muita admiração pela excelência dos grandes hospitais de São Paulo. Agora vamos lá. O Einstein construiu o hospital de campanha. Mas por quê? Para ficar livre da cessão de leitos, não tem nada a ver uma coisa com outra. O hospital que o Einstein administra no Pacaembu não o exime de contribuir com a cessão de leitos. Todos os hospitais particulares devem entrar nesse esquema, porque senão você vai ter os pacientes ricos ocupando as vagas e deixando várias outras, né, disponíveis e não utilizadas, e você vai ter pobre procurando vaga aí em Santa Casa ou indo para o interior para ver o que fazer. Então, há um bote a ser utilizado no navio que vai naufragando, segundo os gestores do combate ao coronavírus, e esse bote vai afundar junto por falta de passageiro, de náufrago ou de tripulante.